Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para nós louvarmos ao nosso Deus. Glória para sempre. Vamos fazer a leitura alternada, seguindo aí dirigentes, congregação e todos. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é grande e, apesar dessa tua grandeza, o Senhor olha para nós com tanto amor, com tanto carinho e com tanto cuidado. Nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, te agradecer, porque apesar de todas as coisas que nós passamos neste mundo, nós sabemos que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Senhor, nosso Deus, cuida de cada um, Senhor, dos teus servos, os que estão aqui presentes, os que estão, Senhor Deus, em suas casas, participando conosco deste culto. Que nós possamos, Senhor, receber de Ti aquele carinho, Senhor Deus, aquele consolo que só o Espírito Santo pode nos dar. Cuida, Senhor Deus, de cada passo, cada acontecimento aqui neste momento. Abençoa, Senhor Deus, a palavra que vai vir através do teu servo. Abençoa, Senhor Deus, tudo que nós formos fazer aqui neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. A Deus demos glória com grande fervor. Seu filho
Abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 3. Em casa, na internet, acompanhando pela internet. Abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 3. Nós leremos o encontro entre Jesus e um líder dos judeus chamado Nicodemos, o qual ouviu de Jesus uma palavra que lhe muito surpreendeu. Ouça com atenção a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós testificamos o que sabemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como o crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E o povo do Senhor diz: amém e amém. Você pode se assentar e nós vamos orar. Eu disse pela manhã, meus amados irmãos, que este tempo em particular tem nos feito trazer conosco muitos pedidos de oração. Eu lhe faço a sugestão de que a página 3 do boletim, a última parte ali, onde são publicados os muitos pedidos de oração, você coloque dentro da sua Bíblia, e quando for fazer a sua leitura durante a semana, use estes pedidos de oração como seu próprio roteiro de intercessões ao Senhor, porque são motivos, alguns urgentes, outros já estão lá há tempo, de enfermidades longas e que mal estão fazendo a estas pessoas amadas, além de outros motivos de oração,
como a própria igreja, a sua paz, a sua unidade, o seu progresso e também a obra missionária. Agora à tarde, nós recebemos 2 pedidos a acrescentar a esta lista. A irmã Michele nos pedindo para orar por um casal chamado Marcos e a sua esposa Lena, que são nossos irmãos em Cristo, e ele está com suspeita de ter contraído o Covid-19, tem se encontrado em estado muito mal de saúde. Então eu peço aos irmãos que orem por ele, e que orem também por outra pessoa contaminada pela mesma doença. Raquel Duarte nos tem pedido orarmos pela Marli, que após uma luta muito grande conseguiu a vaga na UTI do Hospital Eduardo de Menezes, e agora está lutando aí para se recuperar dessa doença. Além disso, amados, devemos orar pelo povo de Deus em todo o mundo, pela provisão do Senhor, pelos nossos irmãos aqui perto, as famílias que estão enfrentando falta mesmo. Eu tive a notícia esses dias de uma família, um filho de 20 e poucos anos de idade que tirou a própria vida. Um rapaz que estava para se casar, disse que uma dor muito grande no coração dos pais. Além disso, amados irmãos, outras causas são urgentes. Então eu quero convidar você a orar comigo agora. Curve a sua fronte, feche seus olhos e juntos vamos buscar o Senhor. Ó Senhor Deus, ao nos aproximarmos de Ti, nos lembramos que o Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus, nos convidou, porque Ele disse: vinde a mim, cansados e oprimidos. Nós qualificamos, Deus, nós somos cansados e oprimidos. Sem Ti estamos presos na morte, algemados, Senhor Deus, numa cela escura. Mas estas palavras são palavras cheias de esperança para nós. Nós, ó Deus, nós mesmos estamos nus, mal cobridos com trapos de imundície. Estamos, ó Deus, enfermos e feridos. Estamos, ó Deus, numa condição tão terrível, cegos e surdos, e aleijados, fechados, ó Deus, num mundo escuro e sem o Senhor. E assim que nós ouvimos Jesus dizer: vinde a mim, e assim, Deus, que nós vamos a Ti, em toda essa pobreza, em toda essa miséria, nós vimos a Ti agora, Senhor, e vimos em nome de Jesus Cristo, para receber, ó Deus, de Ti vestes brancas no lugar dos trapos de imundície e cobrir a nossa nudez. Vimos a Ti, Senhor Deus, para ser curados na nossa surdez, que nos impede de ouvir a Tua voz. Sermos curados na cegueira, que nos impede de enxergar o caminho. Tu és o Deus que cura as pernas do aleijado para que ele possa ir ao Teu encontro. Tu és o Deus que abres a boca do mudo para que ele possa orar a Ti, Senhor Deus, para que ele possa cantar os Teus louvores, para que ele possa falar daquele que fez esse milagre em seu favor. Ó Deus, este sou eu, estes somos todos nós, cegos e surdos e mudos e aleijados, mendigos, desvestidos, maltrapilhos, doentes e algemados, até que o grande autor da nossa salvação veio ao nosso encontro. Até que o Teu Filho, Senhor Deus, pelo poder do Espírito e pela palavra do Evangelho, abraçou a nós, Senhor Deus, em tudo isto, e nos fez filhos e filhas de Deus, povo de Deus, noiva de Deus, igreja de Deus. Cantar a Deus e orar e meditar e ter o coração cheio
de gratidão, porque no teu amor, antes da fundação do mundo, escreveste os nossos nomes no livro da vida. É o que podemos fazer, Deus, e é o que viemos fazer aqui neste lugar. A Deus dar glória com grande fervor, porque o seu Filho bendito por nós todos deu. Porque ainda hoje a graça concede ao mais vil pecador, e a qualquer pessoa abre a porta de entrada no céu. Tu és o Deus que salva os pecadores. Só Tu és Deus. E nós Te louvamos, Senhor, e unimos o nosso coração para Te adorar em espírito e em verdade. Fazemos, ó Deus, a confissão dos nossos pecados, porque muitas vezes temos contrariado a Tua vontade, transgredido a Tua lei. E Tu, ó Deus, que sondas e conheces o coração de todos, dá-nos, Senhor Deus, que dos pecados da nossa vida nos arrependamos verdadeiramente. E buscando a ajuda do Teu Espírito, deixemos estes pecados, para que possamos andar na Tua presença, e para que a nossa comunhão contigo aumente, e para que nada, Senhor Deus, nos roube as doçuras de sermos filhos e filhas, gente achegada de Deus. Ó Deus eterno, de amor e de graça, traz agora à nossa memória aquilo que Teu Filho sofreu por nós na cruz, de tal maneira, Deus, que olhando para o nosso coração nós possamos nos lembrar que temos um Salvador. Mas Deus, aqui neste lugar, pela internet, agora ou em outro tempo, segundo a Tua vontade, sonda também o coração daqueles que ainda não foram abençoados com esta salvação. E dá-lhes, ó Deus, que mesmo na hora da Tua vontade, os seus corações vazios passem a ser a morada do Espírito Santo. E as suas almas manchadas sejam limpas pelo sangue de Jesus Cristo. E os seus corações sejam transformados em corações de carne, novos corações, nos quais o Teu Espírito Santo põe escrita a lei de Deus, que se faz a nossa delícia e o nosso amor. Trazemos, ó Deus, todos nós, no nosso dia a dia, questões que pesam sobre o nosso coração, decisões a tomar, coisas, ó Deus, que queríamos ver acontecerem e não acontecem. No mundo, Deus, que está praticamente tudo suspenso há meses. Seja o nosso conselheiro, Senhor. Seja o nosso conselheiro. Dá-nos, ó Deus, a Tua sabedoria pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Seja, Senhor, o nosso provedor, em nome de Jesus. E que a cada necessidade o Teu povo prove e veja que o Senhor é bom. E que ao atravessarmos, ó Deus, as dificuldades da vida, a cada vez atravessemos com maior esperança e maior firmeza, certos de que o nosso Deus é maior do que todas estas coisas. Senhor, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus, rogando, Senhor Deus, pelas famílias que estão atravessando necessidade, provê, Deus. Mesmo nesse tempo, nós ouvimos algumas pessoas nos compartilhando com alegria que o Senhor lhes abriu a porta do emprego. Louvado sejas Tu, Senhor Deus, porque no mundo que estamos, as portas estão fechadas, mas o Senhor pode fazê-las abrir. Abre, Deus. Abre, Senhor. Para estes que estão carentes, abre, porque o Senhor mesmo prometeu àqueles que Te obedecerem abrir as janelas do céu. Então abre, Senhor, em nome de Jesus, sobre o Teu povo. Os corações, Deus, enlutados, que o Teu Espírito Consolador
pela sua presença, pelas suas palavras doces, lhes dê conforto e esperança em Cristo. Os enfermos, cura segundo a tua vontade, Deus. Faz grandes obras em resposta às orações do teu povo. Segundo a tua vontade, Deus, cura. Ou então, Senhor Deus, a todos rogamos, dá conforto e a bênção àqueles que são incrédulos, de conhecerem a Cristo mesmo no leito da enfermidade. E aqueles que são crentes, Deus, de provar a presença maravilhosa do seu Salvador bem junto de si. Oramos, Deus, por nós. Nós somos uma família. Nosso coração encontra-se, Deus, em parte triste, porque já há tantos dias temos pessoas desta família que nós não vemos. E já faz semanas, Senhor Deus, que nós não nos sentamos figuradamente ao redor da mesma mesa para comer o pão e beber o cálice. Ó Senhor, nós nos prostramos perante o teu alto e sublime trono da graça, mas pedimos, ó Deus, faz essa pandemia terminar. Que os irmãos que estão solitários, Deus, daqui a pouco, segundo a tua vontade, possam ter condições de se achegar à casa do Senhor novamente. Que aqueles, Deus, que esse tempo esfriou a sua fé, nós oramos por eles. Talvez, Deus, isso tenha acontecido com cada um de nós, um pouco ou de alguma forma. Tem misericórdia, porque nós somos o teu povo, Deus, os teus filhos, a tua noiva, a tua igreja. Trata, Senhor Deus, graciosamente com teu povo e dá-nos a bênção, Senhor Deus, em vez de esfriar, não, segundo a tua palavra que ouvimos, que a nossa vida seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Rogamos por nós aqui, rogamos, Deus, pelas tuas igrejas em todo o mundo, que estão vivendo esse mesmo desafio e outros tantos. Senhor Deus, une as tuas igrejas, une os crentes uns aos outros, une-nos ao Senhor, ensina-nos a tua palavra, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Guia-nos, Senhor Deus, pelo caminho que devemos seguir, por veredas de justiça, por amor do teu nome. Leva-nos a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que refrigeram a nossa alma. E não nos deixe, Senhor, nem hoje nem nunca, esquecer que tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Achegamo-nos a ti, Deus querido, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos usar o nosso celular um minutinho, se você o tem aí consigo. Vamos dar um oi para aqueles que estão participando só pela internet. É assim que está sendo esse tempo. Nós estamos participando aqui e ali. Eu estou lendo aqui a mensagem da Raquel Rodrigues, da Reninha, da Lúcia, da irmã Gilda, da irmã Isabel, Graça Silva, Eliete Cravo, obrigado por estarem participando conosco. Glaucus e Oséias, Dalberi Tenório Quintela, Deus lhe abençoe. Hélio Matos, irmão Arnalberto, irmão Geraldo, que pede oração por Anderson, com Covid-19, entubado, estado grave. Lembre-se de orar dessa pessoa também. Novamente, Eliete Cravo e outras pessoas. Temos 29 acessos agora, neste minuto, participando conosco do culto. Você que está no YouTube, queira curtir este vídeo e nos ajude a alcançar mais pessoas nas nossas transmissões. Pelo WhatsApp também a gente recebe muitas mensagens dos irmãos. No dia de hoje nós recebemos, a Ditinha sempre pede para nós mandarmos o beijinho dela. Antes do culto eu conversei com a irmã Martinha, e a Martinha disse que assistiu o culto da manhã, me contou a pregação da manhã todinha, disse que foi muito edificante, que ela ficou muito feliz de ter visto a Ariadne, de ter visto a Sônia, a Giovana, o irmão Natan, todo mundo que a câmera pegou, ela guardou ali. Mandou dizer que está morrendo de saudade dos irmãos, orando pela igreja toda, todo dia. Os irmãos conhecem a Marta, né? Então ela mandou o carinho dela para os irmãos. Pessoa muito amada, muito querida na nossa igreja. Irmãos, começou hoje, a Michele mandando um oi aqui no grupo da juventude e outros que vão chegando. É assim que tem que ser por agora, não é verdade? A gente pode dar um tchauzinho, um sorriso uns para os outros aqui, como se fosse lá no culto infantil. Irmãos, ainda nesse mês de julho, Deus o permitindo, nós queremos começar duas novas. Temos agora 36 acessos participando conosco. Não vou ficar me atendo a isso não, senão me confunda, é muita coisa para a cabeça. A partir desse mês de julho, irmãos, nós queremos começar 2 novos trabalhos nesse tempo pandêmico. Pedimos oração dos irmãos para que Deus tudo proveja. Queremos em mais umas 2 semanas, no máximo, ainda em julho, começar um programa de visitação virtual e fazendo um culto com cada família da igreja, ou 2 ou 3 famílias juntas, que a gente acesse as mesmas ferramentas, acessando todo mundo ao mesmo tempo, as famílias, a minha família, a sua família, uma outra. Algum dia, segunda ou terça ou quarta-feira, não, quinta ou sexta ou sábado, domingo também, fica difícil. Mas que a gente tenha esse tempo juntos de comunhão, de oração, de canto, a leitura de um texto devocional. Pedimos aos irmãos oração para que isso aconteça e estamos muito animados com isso, que cremos que vai aquecer os nossos corações no amor de Jesus Cristo. Também vamos ter uma reunião terça-feira agora, e nessa reunião nós vamos tentar organizar, os irmãos orem por isso, para que a gente possa trazer uma proposta das classes da escola bíblica voltarem a ter os seus trabalhos, não presencialmente, mas ainda virtualmente. Já temos alguma literatura proposta que está sendo vista, orem por isso, para que Deus proveja e que a gente consiga. Também o culto infantil, nós queremos voltar com o culto infantil tão cedo quanto possível, digital, moderno, século 21. Deus abençoe, irmãos, que essas coisas aconteçam e que, na verdade, e apesar de tudo que está acontecendo no mundo, a nossa fé continue crescendo e a nossa vida seja como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje começou, amados, e eu espero ainda esta noite mandar para os irmãos as informações, eu estou esperando recebê-las da Convenção Batista Mineira. Hoje começou o programa, a Vigília Nacional, 27 dias de oração, 24 horas por dia, de hoje a 31 de julho. Os batistas de Minas Gerais vamos ficar responsáveis pelos dias 17 e 18. Os batistas mineiros oramos muito, então nós vamos ficar com 2 dias de oração. O motivo da oração, foi feita uma lista de 10 motivos. O motivo geral é pelo fim da pandemia, pelas pessoas que trabalham na área de saúde, por aqueles que estão pesquisando a vacina,
pelas igrejas. Os irmãos sabem que em muitos lugares as igrejas estão sem se reunir há 4 meses já e mais. Isto falando das igrejas, nós podemos falar dos comércios que estão fechados, podemos falar das empresas que estão paradas também. Então é um motivo de oração não só pelas igrejas, por todo o país, pelas famílias, pelo pão na mesa, pelos nossos governantes. Uma vigília de oração pelo fim desta pandemia. E ela está sendo feita em ambientes virtuais. Então eu espero ainda hoje poder mandar para os irmãos algum informativo, assim que eu receber, e os irmãos tentem aderir, tanto quanto puder, quem sabe uns minutinhos por dia, você vai entrar e participar, ou vai andar com essa lista de 10 motivos de oração e vai orar, mas que nós nos unamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, meus queridos irmãos, você que está participando aqui, você que está no YouTube, todo mundo recebeu o boletim. E quem está na internet recebeu pelo WhatsApp, se não pode deixar o número aí no comentário do vídeo que a gente faz chegar para você. Leia esse boletim, leia esse texto. Hoje nós contamos na primeira página a história do hino Manso e Suave. Quem não conhece, queira ler uma história tão bonita da conversão de um valentão, lá da região de Governador Valadares. Eu recebi ontem a mensagem do pastor Jaime Fernandes, foi pastor da nossa igreja há uns 40 anos, sou perto disso, e o pastor Jaime leu o nosso boletim lá no Amapá. Aí ele me mandou uma mensagem para agradecer, cumprimentar a igreja pelos cultos muito bonitos, ele viu a ordem do culto, mandou o carinho dele para a nossa Bela Vista. Irmãos queridos, apesar de tudo isto que estamos vivendo, o mundo todo, a igreja não parou no seu ministério, graças a Deus. Nem também nas benfeitorias do prédio. E nós temos aqui que mencionar com carinho e com gratidão o zelo dos irmãos que trabalham, o irmão Vantuil, o João Miguel, toda a parte da diretoria da igreja que dá apoio para questões de patrimônio. Graças a Deus por isso, Deus nos permita continuar avançando. Nós estamos orando para que a pandemia não impeça a igreja de trocar o muro. Quem sabe, amados irmãos, nós vamos chegar ao final do ano com o muro trocado, apesar de tudo isto. E aí nós vamos dizer que o nosso Deus é um Deus grande mesmo, realmente fiel, poderoso e provedor. Ore por isto. Nós estamos tentando viabilizar isto e cremos que Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados irmãos, quarta-feira é uma chuva de bênçãos. Se antes você não podia participar por horário ou por qualquer outra inconveniência, agora pode. E se a quarta-feira você não pode, mas pode em outro horário, então você vai lá no YouTube e participe. Nós temos tido um gostinho do céu aqui a cada quarta-feira e tenho certeza que a quarta-feira que vem será assim também. Então, se puder, participe ao vivo. Se não, assista a gravação da quarta-feira passada, desta próxima quarta-feira, porque Deus nos tem enriquecido muito, muito, muito mesmo. Enfim, dar aos irmãos um pequeno lembrete, uma chamada, e uma chamada muito importante no tempo que estamos vivendo. Contribuam para missões. Deixe Deus tocar o seu coração e contribua para missões. A sugestão que a igreja faz é que o seu dízimo está lá, é devolvido, não é dado, pertence a Deus, não a você. Você traz o dízimo, mas você acrescente 1% da sua renda mensal para a obra de missões. Pastor, eu quero dar muito mais que 1%. Claro que sim. O pastor, ainda não dá, estou meio aqui desajustado. Contribua. Deixe Deus tocar o seu coração sobre isto. Nós não queremos, amados, eu tenho feito disto um motivo. Aqui na capa da Bíblia eu tenho meu guia de oração diária. Os nomes de todo mundo da igreja estão espalhados ali nos diferentes dias. Hoje mesmo já orei por muitos irmãos, amanhã vou orar por outros. E tem alguns que eu oro todos os dias. E missões é um motivo de orar todos os dias. Nós não queremos ver os missionários voltando do campo. Não queremos que isso aconteça. Então vamos orar. E vamos deixar Deus tocar o nosso coração para as ofertas, para missões. E é ofertar que nós vamos agora. Você sabe que você que está em casa é uma transferência que faz para a conta bancária. Continue fazendo isso,
para o Itaú, para o Santander. Mas nós que temos usufruído deste privilégio de vir, levantar-se e vir aqui é um ato de culto, é um ato de obediência, é um ato de reconhecimento de que tudo vem de Deus, é um ato de confiança nas promessas de que Deus há de nos suprir. Então nós vamos cantar o dia triunfal de Cristo. Coloque-se em pé, e enquanto cantamos este alegre hino da nossa fé, um hino triunfante, nós vamos trazer ao gasofilácio os dízimos de Deus e as ofertas para a causa do cristianismo. Vamos orar ao nosso Deus. Irmão Hilton, pode vir ao microfone, dedicar a Deus os dízimos e ofertas nesta oração e pedir pela palavra que nós vamos ouvir do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. A todos de casa. Vamos orar, faça a sua oração também. Não concorde, se não for de acordo com a palavra do Senhor, peça misericórdia. Oremos. Soberano Deus e Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós aqui estamos na tua casa como povo teu, em pequeno número, mas ansioso, Senhor Deus, para que outros se encorajem a vir, para juntos celebrarmos, ó Deus, culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Obrigado por esse dia, por esse momento, pela vida de cada irmão, pelos aqueles que estão em casa.
que não se sente confortável em vir para a igreja, que o Senhor Deus derrame sobre eles ânimo, coragem, ousadia e abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Obrigado por esse momento de dízimo, de oferta, obrigado pela a obediência de cada irmão, devolver a tua casa para ser aplicado na tua obra, os dízimos e ofertas, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor não tem falhado, os irmãos têm sempre colaborado, que nós possamos ter misericórdia, porque tem muita gente necessitando, ó Deus, das ofertas de missões, para que não volte das suas missões para casa e abandone o campo, Senhor Deus, onde o Senhor Deus o plantou lá, para falar do teu reino, da tua palavra. Abençoa o nosso pastor, a mensagem que foi preparada já, o Senhor já colocou no seu coração, e que o Senhor Deus fale aos nossos corações, através da tua palavra, através do teu servo. Dirige ele com sabedoria. Sei quão é difícil, Senhor Deus, governar a nossa casa. Muito mais difícil é cuidar do rebanho do Senhor. São numerosos os problemas, as necessidades que nós passamos para Ele, de oração. E eu fico imaginando, Senhor Deus, qual a motivação dele para estar de pé sempre, cada dia, pois a gente fica abatido só em saber dos problemas, das pessoas que estão enfermas, daqueles que morreram e que as famílias estão enlutadas, e ficamos tristes. Imagina o pastor que sabe de todas as coisas que acontecem, ou parte delas pelo menos. Tem misericórdia deles, do nosso pastor e de todos os pastores, Senhor Deus, que pastoreia. Também eu te peço pela direção dessa igreja, pelos irmãos que, junto com o pastor, os departamentos, precisa planejar, precisa estar sempre pronto, principalmente nesse momento de pandemia, onde está sendo feito a maioria dos trabalhos pela internet. Nós ficamos no conforto da nossa casa, Senhor Deus, enquanto eles estão fazendo a obra para enfim, Senhor Deus, atender a todos. Abençoa os diáconos, os professores, enfim, todos nós, e que aqueles que não têm compromisso se disponha, Senhor Deus, a se comprometer em ajudar em oração, contribuindo para que juntos chegamos a atingir, Senhor Deus, o que o Senhor deseja de nós como igreja. Dirige nesse momento cada coração. Agora é a hora da tua palavra, que será para aqueles nossos irmãos que estão em casa, estejam atentos. Eu sei que no conforto da casa, muitas vezes a gente relaxa um pouco, mas esta é a hora que o Senhor Deus tem preparado para falar através da tua palavra. Obrigado por tudo, te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, em pé. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nossa terceira mensagem neste texto. Tem azeite na sua lâmpada? Tem? A primeira mensagem foi sobre a diferença entre prudência e loucura. E que aos olhos de Deus é uma diferença terrível. Porque quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém nega. A segunda mensagem, domingo passado, quando o noivo demora, as virgens dormem. Mas nós descobrimos que o Senhor não está demorando. Ele está segurando aberta a porta para que muitos possam ser salvos. Esta impressionante parábola de Jesus, esta noite vamos pensar sobre o azeite
na lâmpada. 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus, em nome de Jesus, vem dar-nos agora a tua ajuda, sem a qual nós não conseguiremos entender a tua palavra. E que o teu Espírito Santo, que trabalha sem cessar, trabalhe também neste momento, convencendo as mentes, amolecendo os corações, e segundo a tua vontade, Deus, salvando aqueles que não creem, acordando aqueles que estão dormindo, e a todos nós edificando na fé santíssima. Que nesta hora, Senhor Deus, as palavras deste homem que vai falar e a meditação no coração das pessoas que vão ouvir sejam agradáveis na tua presença, como diz o Salmo 19, verso 14. Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você tiver esta curiosidade, você poderá ler sermões que foram pregados nesta parábola por praticamente todos os grandes e os pequenos pregadores da história do povo de Deus, desde que o Senhor Jesus subiu aos céus até hoje e depois de nós. Não sabemos quanto tempo haverá até que ele venha, mas eu tenho certeza que esta parábola continuará a ser pregada muitas e muitas vezes, porque ela é interessante, porque ela tem uma mensagem simples e direta. E seria, na verdade, um desvio da intenção com que o Senhor Jesus falou, transformar isto aqui num conjunto de símbolos e dizer: as virgens simbolizam isto, o noivo simboliza aquilo, a meia-noite simboliza não sei o quê, o óleo simboliza não sei o quê, os vendedores simbolizam não sei o quê. A gente que é admirada com esta coisa de símbolos na Escritura. E, no entanto, as parábolas são muito simples e diretas. Depois que eu preguei a primeira mensagem neste texto, no dia 14 do mês passado, eu recebi várias mensagens durante a semana me perguntando que dia eu ia pregar sobre o azeite e me perguntando se o azeite era o Espírito Santo. Afinal de contas, seria muito coerente com o todo da Bíblia que o azeite fosse o Espírito Santo. No entanto, amados, eu quero começar a minha mensagem talvez decepcionando alguém, porque o Senhor Jesus não intentava que estes símbolos fossem transformados nos detalhes. Parábolas não têm detalhes. Parábolas são uma história curta, querendo dar um recado, e devem ser interpretadas à luz deste recado. Qual é o recado desta parábola? O recado desta parábola é que em meio a pessoas, um grupo de pessoas,
todas elas se dizem cristãs, mas nem todas o são. Todas elas talvez estejam com alguma confiança que serão recebidas no reino dos céus, tal como estas virgens às quais Jesus Cristo se referiu, tinham o desejo, estava marcado na agenda delas, que elas iriam para aquelas bodas, e elas se prepararam para isto, e elas se ataviaram, se vestiram, se fosse hoje teria tido dia da noiva, se maquiando e tudo, tirando foto. Ou seja, esta parábola fala de que quando Jesus Cristo vier, a primeira palavra da parábola é então, isto é, em outro momento, não aquele que está sendo falado. Então, quando Jesus Cristo vier buscar o seu povo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, um coletivo de pessoas. São as pessoas que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chama de cristãos. E diz para nós que o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Mas nós sabemos que não é. Nós sabemos, é óbvio que não é. Então existe um número de pessoas que são denominadas cristãs. Este número de pessoas, no entanto, é dividido aos olhos de Deus. Talvez todas essas pessoas estejam convencidas de que ao morrerem ou ao Cristo voltar, elas serão recebidas no reino dos céus. Mas o fato de Jesus Cristo ter usado metade tem me feito pensar tantas vezes nestes dias, um número impressionante. Não direi que é metade não, mas um número destas pessoas descobrirá somente na hora da morte, somente ao apresentar-se diante do tribunal de Deus, ou somente quando a trombeta soar, que a sua fé não era verdadeira, que a sua experiência não era real, era um engano que elas mantiveram dentro de si e que agora lhes custará eternamente. Mas o que esta parábola frisa é que isto não acontece por acaso. O texto não nos fala de virgens, eu tenho dito isso todas as vezes que falei sobre elas, porque o nosso tempo é um tempo amolecido, e invoca um dozinho delas. A gente fala, mas puxa vida, elas somente esqueceram o azeite. E o texto é claro, Jesus Cristo é positivo sobre isto. Elas eram loucas. E a loucura aqui não é nenhuma enfermidade da mente, não. A loucura aqui é o comportamento de alguém que vive a sua vida inteira ouvindo o chamado do Evangelho, sendo abençoado pela graça de Deus, tendo, e eu falarei sobre isso esta noite, alguma forma de atuação do Espírito Santo sobre o seu coração, e que tendo tudo isto, continuou perdido. E que sendo chamado por Deus, domingo após domingo, tantas vezes por ano, a arrepender-se, não se arrependeu. A crer, não creu. A vir a Cristo, não veio. Pelo contrário, foi acumulando, é o que Paulo escreve, foi acumulando ira para si para o dia do juízo. Terrível, terrível, isso, terrível. Então, meus amados irmãos, a minha pergunta a você esta noite é para introduzir a terceira mensagem neste texto. O azeite pode ser interpretado de diferentes formas. O azeite é tão somente a graça de Deus, que contempla a todos, alguns por um tempo e outros para sempre. Esta é a diferença. Posso dizer que o azeite na lâmpada é o Evangelho, pelo qual Deus nos chama. Esta mensagem de que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, digna de toda aceitação, como Paulo escreveu. Posso dizer sim que o azeite é o Espírito Santo, porque tudo isto, esta figura do azeite, refere-se, eu quero frisar isto novamente para começar a minha mensagem,
refere-se a algo que Deus faz bondosamente conosco por algum tempo, por muito tempo, e que pode fazer-se, vou chamar aqui de luz, luz que se apaga ou luz que permanece. Então quero começar dizendo isto: todo mundo, todas as pessoas têm alguma luz. É a lâmpada. Todas elas estavam com a lâmpada acesa. Todas as pessoas têm alguma luz de Deus. Tem alguma condição de conhecer quem Deus é, de ouvir a voz que lhes fala pela Escritura. O Espírito Santo realiza este ministério, sobretudo, pela pregação. Porque quando você senta para ouvir uma pregação, se for uma pregação bíblica, porque existe de tudo, tem pregação que te faz rir, tem pregação que joga o seu ego lá para cima, são os falsos profetas de Jeremias, que dizem para o povo paz, paz, quando não há paz. Quando você ouve uma pregação bíblica, você será profundamente humilhado, profundamente desconfortado, para que Deus possa te levar a compreender a realidade da qual a sua palavra fala e responder ao chamado que nesta palavra está. Enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito de Deus está trabalhando. Há anos, todos os dias, quando eu me levanto deste assento e me dirijo a este móvel, em meu coração eu digo algumas pequenas palavras extraídas do credo apostólico. Eu digo assim, talvez você saiba, eu já disse isso aqui na igreja. Quando eu me levanto desta cadeira e me dirijo para este móvel, eu digo, eu creio no Espírito Santo. Se eu não cresce, meus amados irmãos, não faria nenhum sentido falar com você, usar do seu precioso tempo num domingo à noite e insistir com as mesmas ideias sempre. Só faz sentido porque creio que enquanto eu estou aqui falando, Deus está trabalhando no coração daqueles que estão ouvindo pelo Espírito Santo. E Deus faz isto. Se Deus não fizesse isto, a pregação seria totalmente sem resultados. Mas porque Deus faz isto, é possível que ela tenha resultados. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ele não lutará para sempre com o homem. Mas todos nós conhecemos pessoas contra quem o Espírito Santo está lutando há anos e anos e anos. Vejamos o coração da minha pequena Lívia. Hoje ela nasceu e vive em condições que eu não tive, porque ela tem pais crentes. Pais crentes que estamos todos os dias orando com ela e por ela. Foi a primeira coisa que fizemos quando ela saiu do ventre, foi orar com ela. E que estamos todos os dias ensinando para ela, eu não sei quanto ela retém, mas se eu digo vamos orar, ela bate a mãozinha assim. E depois ela diz amém, o que ela faz durante não queira saber. Eu estou de olhos fechados, eu não vejo. Mas nós estamos tentando, preparando, pedindo a Deus que amoleça o coração dela, pedindo a Deus que use as professoras do departamento infantil, quando ela se tornar cliente deste maravilhoso ministério, que possam ensinar o coração dela, porque vai que de menino funciona. Eu não tive este privilégio, não tive. Não tive pais que me falassem do Senhor. Hoje eu oro pela salvação deles ainda. Daqui a alguns anos, Deus permita que nós o vejamos, Lívia terá a oportunidade de responder ao chamado do Evangelho.
Hoje ela não tem, mas em breve terá. Qual será a resposta dela? Quantos filhos de pastores nós conhecemos que estão fora da fé? Ela não será salva porque eu sou salvo. Eu posso fazer um grande esforço para isto, mas o meu esforço tem o seu limite. Quantas pessoas têm tido este privilégio de ouvir o Evangelho desde criança? Sim, privilégio que eu não tive. Tenho o privilégio de ter pais crentes, tampouco tive este privilégio. Tenho o privilégio de ser trazidos aos cultos e de serem apresentados aos tesouros do reino de Deus e que viram as costas para isto e que dão a isto valor mínimo e que tratam isto como aborrecimentos, não é verdade? Tanto privilégio para uma resposta tão triste, lamentável, digna de pena, que alguém vire as costas para o Salvador, que por ele agonizou na cruz do Calvário. Mas a não ser que Deus tenha misericórdia e que Deus quebrante o seu coração, é isto que você também fará. Aquele hino que talvez você conheça, expressa isto de forma tão bela. Esta flor é Jesus Cristo, que linguagem doce. Esta flor hoje é ofertada para quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. A pregação é azeite, sabia? A pregação do Evangelho é azeite, que faz a sua lâmpada brilhar. Mas se você não se agarrar ao Salvador, se você não se atirar nos braços amorosos daquele que agonizou na cruz do Calvário, a luz da pregação vai se apagar. O livro da vida, o livro que proclama a vida, vai se fechar. Há pessoas com quem Deus luta por anos e anos e anos, que ouvem um pregador e outro e outro e outro, nunca respondendo ao chamado do Evangelho. A luz é temporária, a luz é exterior. Sabe por que é exterior? Porque o coração continua escuro. Sabe por que é temporária? Porque por longa que a pregação do pastor Hugo seja, acho que a Bela Vista já se acostumou já. Por longa que a pregação seja, ela termina. E por insistente que o chamado seja, uma hora ele vai se emudecer. E sabe o que vai acontecer? Provérbios 24, verso número 20. A lâmpada dos ímpios se apagará. Pode ser pela morte súbita, pode ser pelo som da trombeta, Jesus Cristo voltando. Então, seja na morte, seja no retorno do Senhor, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, verso número 7. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Tradução mais exata seria: as nossas lâmpadas estão se apagando. Isto é, a luz que eu tinha passou. E em escuridão eu não posso entrar pelas portas, não pelas portas de Jesus Cristo. Não em escuridão. Você está entendendo o que está acontecendo aqui nesta hora, então? Você que está na internet, está entendendo o que está acontecendo aqui? São 20 horas e 14 minutos do dia 5 de julho de 2020. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, neste lugar e nesta hora?
O Espírito Santo está contendendo com o coração. Deus é um Deus de tanta graça, que novamente Deus tirou a espada da bainha e a Bíblia, e está golpeando o meu coração e o seu, com esta espada. Quem for golpeado por Deus não vai morrer. Quem for golpeado por Deus vai viver. Você está entendendo que é isto que está acontecendo aqui, nesta hora? Deus está dando mais um pouco de luz. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Esta luz se apagará. Esta luz se apagará se você não correr para atirar-se nos braços do Salvador. O Espírito Santo é luz. A pregação é luz. O Espírito Santo é luz. E se você tivesse condições de olhar dentro do seu coração esta noite, o que você veria? Imagine que o seu coração fosse um cômodo, um quarto, uma sala, um ambiente, no qual você pudesse entrar. E o que estaria dentro do seu coração? Com certeza fotos de muitas pessoas. Com certeza lembranças e coisas preciosas. E também teria marcas e coisas quebradas, porque é o que a vida faz com todos nós, não é? Mas a coisa principal, se você pudesse olhar dentro do seu coração, seria procurar ver se o Espírito Santo está lá. Se Deus habita no seu coração. Talvez esta noite eu esteja me dirigindo a alguém que, pensando que sim, a resposta é não. E Deus não habita no seu coração. O Espírito Santo não está ali. Como saber? É possível saber. É possível saber, porque o coração onde o Espírito Santo habita é um coração, e eu quero usar as palavras de Jesus aqui, é um coração convencido. Quando ele vier, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está condenado. Vejamos agora, o mundo onde nós vivemos é um mundo que, em vez de ser convencido por Deus, reluta contra Deus. Deus diz, convencimento primeiro de tudo do pecado. Se nós consultamos a Escritura Sagrada, nós encontraremos duas coisas. A primeira é que o estado, o total da nossa vida é pecado. Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. Se nós olharmos para a nossa segunda Escritura Sagrada, a primeira coisa que ela diz sobre nós é que nós somos pecadores. Você aceita isso? Ou você pensa, não, eu não, outro é. Não é assim o tempo que nós vivemos? A segunda coisa que a Escritura Sagrada diz é que existem coisas que nós amamos fazer e fazemos porque gostamos, que Deus reprova e o nosso coração se indigna. Ora, se eu menti e não fiz mal a ninguém, não enganei ninguém, que mal faz? Não é assim? A gente resiste à lei de Deus. Falei do mais comum dos pecados, e do mais simples e do menor dos pecados. Menor não, mas do mais comum dos pecados.
Por isso é preciso que o nosso coração seja convencido do pecado, de que somos pecadores, e de que essas coisas que a gente gosta de fazer, que fazemos porque nos agradam, porque nos entretêm, são pecado. Se o nosso coração é convencido, é porque o Espírito de Deus habita lá, talvez. Mas se o nosso coração resiste, reluta, tenta contra Deus, tem um sinal claro de que Ele não está lá. Vem para convencer o mundo do pecado, vem para convencer o mundo da justiça. Qual é a pessoa, dentre o povo geral, qual é a pessoa, a não ser que seja um depressivo, ou alguém muito insatisfeito consigo próprio, que se você perguntar qual será o destino, a morada, a habitação da sua alma após a morte, qual será a pessoa que não vai dizer que é o céu? Todo mundo vai dizer, não é? E você pergunta a pessoa para onde ela vai depois que morrer, ela diz que vai para o céu, e você pergunta por quê, e ela diz que eu fui uma boa pessoa. Eu já ouvi isso dentro de igreja evangélica, já ouvi isso dentro de igreja batista. Nós precisamos ser convencidos da justiça. Ser convencido da justiça é que se Deus decidisse lançar a minha alma na condenação eterna, Deus não estaria errado. Ah, mas e quem rouba? Rouba mais, peca mais do que eu. Deus com ele, Deus com você. A justiça de Deus não é por comparação. Nós precisamos ser convencidos da justiça, porque nós não acreditamos, não no nosso coração, nós não acreditamos que Deus seja justo. Lá no nosso coração, nós acreditamos que no fim, Deus vai passar uma régua, vai relevar tudo e vai estender os braços. Deus já estendeu os braços na cruz. Lá os braços de Deus estão abertos. Quem se refugiar em Cristo encontrará Deus de braços abertos. Mas quem não correr para o Calvário e para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não tenha qualquer, nem a menor esperança para a vida eterna. Não tenha, porque será uma esperança falsa. Convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo, convencer do juízo. E Jesus Cristo falou, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Do que Jesus Cristo está falando? Olhe para o seu coração. Você ama as coisas deste mundo passageiro? É para este mundo fugaz que você vive? O que eu estou falando aqui agora é como ver se o Espírito Santo habita no seu coração. Se o seu coração for um coração convencido do pecado, da justiça e do juízo, então muito provavelmente sim, e muito provavelmente há azeite na sua lâmpada, e a luz da sua vida não é uma luz que vai se apagar. O Espírito Santo nos regenera. Ele nos faz nascer de novo e viver para Deus. E eu estou falando de uma experiência verdadeira de salvação. É possível não saber quando isto aconteceu, mas é possível, é necessário saber que isso de fato aconteceu. Você olha para a sua vida e consegue se lembrar de um momento em que Jesus Cristo te salvou? Consegue se lembrar da hora, ou pelo menos daquele momento na vida, em que Deus te tirou
de uma cela escura para viver no reino de Jesus Cristo. Você consegue ver isso na sua vida? Você olha para a sua vida e fala, não, houve um momento em que eu me encontrei com Cristo. Você consegue olhar para a sua vida e ver isto? A Virgem louca não se preocupou de olhar. É melhor ouvir esta mensagem, olhar e confirmar que Ele está lá e falar assim, que bom, graças a Deus, do que passar a vida inteira ignorando isto. Se o Espírito Santo está em seu coração, eu posso ser bastante breve nisto. Embora seja uma doutrina maravilhosa, e eu espero que Deus me dê a oportunidade de pregar sobre ela aos irmãos, muitos domingos. Se o Espírito Santo habita em seu coração, o seu coração está unido ao coração de Jesus. Esta é a maravilhosa, eu falo sempre disto. Talvez seja um dos ensinos da Bíblia que eu mais amo dentre todos. É a doutrina da união entre o salvo e o salvador, é o nome técnico dela. Quer dizer, nós estamos unidos a Cristo. Nosso coração está unido ao coração de Cristo. Veja as 10 virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas estavam vestidas de noiva. Todas elas estavam preparadas. Sim, não resta dúvida. Mas 5 delas não eram de fato, porque o noivo disse para elas, eu não te conheço. Ninguém que esteja unido a Cristo pelo Espírito Santo ouvirá isto. Ninguém, porque aquelas pessoas em quem o Espírito Santo habita, Jesus conhece. Jesus conhece. Os olhos do Senhor percorrem o mundo inteiro para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Jesus sabe, está escrito lá na carta de Timóteo, o Senhor conhece os que são seus. Todo coração em quem o Espírito Santo habita, não ouvirá, não te conheço. Os corações em que o Espírito Santo habita, ouvirão assim, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. É possível saber se o seu coração é unido ao coração de Cristo? Sim, é possível saber. Basta você olhar o seguinte, você ama o Senhor Jesus? É a pergunta que eu faço para todo mundo que vai ser batizado. Você ama o Senhor Jesus? Você ama aquelas pessoas que Jesus Cristo ama? Você ama aquelas pessoas que amam Jesus Cristo? Estou falando, você ama a igreja de Deus? Você ama Deus? Você ama a igreja de Deus? Você ama as coisas de Deus? Você gosta de vir ao culto? Pelo culto? Você gosta de ouvir a pregação do Evangelho? Você ama a oração? Você ama a palavra de Deus? Quando é para trazer a sua oferta, você vem saltando de alegria. E você se despede do dízimo com um sorriso no rosto. É assim? Porque, meus amados irmãos, lembre-se das palavras de Paulo, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu desse todos os meus bens para os pobres, se não fosse por amor, não teria valor nenhum. Mas por amor tem um baita valor, viu? E é isto, o amor que vem de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o povo de Deus, a igreja, amar as coisas de Deus, isto é feito no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos nada disso de nós próprios, mas Deus o faz em nós. Vou perguntar novamente, porque é isto que Deus está fazendo aqui esta noite. Você ama a Deus? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você ama a igreja de Deus? Você ama as coisas de Deus?
Porque isto é azeite na lâmpada. Isto é azeite na lâmpada. Esta é a obra do Espírito Santo. Eu falei de 3 coisas aqui. Eu falei sobre convencimento. Você é convencido? Eu falei sobre o novo nascimento. Você já nasceu de novo. Eu falei sobre a união com Cristo que nos faz amar. Amar tudo que Deus ama. O que é o azeite na lâmpada? É o Evangelho. O azeite na lâmpada é a graça de Deus. O azeite na lâmpada é o Espírito Santo. Eu disse isso no domingo passado, torno a dizer novamente, se aquelas pessoas que estão no paraíso pudessem falar conosco agora, ou se as pessoas que estão nos tormentos pudessem falar conosco agora, ambos diriam a mesma coisa. Ambos diriam: deixe de ser louco, corra para Jesus, abrigue-se nele. Os que estão no paraíso nos diriam: corra para Jesus agora, enquanto é tempo, para que você possa vir viver esta bênção que é a presença de Deus. Se aqueles que estão nos tormentos pudessem falar conosco, eles diriam a mesma coisa. Eles diriam: não venha parar aqui. Não. Se nós pudéssemos não ter vindo parar aqui, não venha parar aqui. Corra para Jesus Cristo. Corra, corra, busque o Salvador. A mensagem esta noite é sobre luz que se apaga e sobre luz que não se apaga. Se você pudesse olhar para o seu coração, o que você encontraria ali? Você veria o Espírito Santo de Deus? Veja a resposta das prudentes. As prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. O que esse texto me ensina? Ele me ensina que esta noite eu posso te oferecer o Evangelho. E eu posso te oferecer amor e companhia, e conselho e pastoreio. E eu posso te pregar e ensinar a Bíblia, e te apontar o caminho. E eu posso te dizer como ser salvo. Eu posso te dizer com amor e com lágrimas e de todo jeito que eu puder como obter o Espírito Santo, como obter a vida eterna, mas eu não posso te dar estas coisas. Eu não posso. Talvez se eu pudesse, eu daria. Aliás, há pessoas que eu quero tanto que elas sejam salvas, que nem que fosse na marra eu faria, mas não posso. Se eu pudesse, eu faria. Mas eu não posso. Mas eu posso te dizer como. Talvez ao entrar pelas portas deste lugar, ou acessar o link desta transmissão, deste culto, o Espírito Santo não habitava em seu coração. Mas ao final do culto desta noite, bem pode ser que Deus dê a você do Espírito Santo, mas em nome de Jesus, não deixe para depois. Nós preparamos um hino. Eu queria convidar-lhe a ouvir primeiro a letra deste hino, para a conclusão do nosso raciocínio esta noite. Quem é que vai com Jesus estar lá no céu? Quem vai? Quem desta graça vai desfrutar? Então o autor do hino pergunta: vais tu? Vou eu? Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo, seu Salvador? Vais tu? Vou eu? Logo, o cristão vai deixar a cruz lá no céu, ter a coroa de glória e luz. Deixa eu te perguntar, você vai? Eu vou? Quem vai ainda querer entrar lá no céu? Você vai?
Eu vou. Pois se dirá, não há mais lugar. Quem vai parar na miséria atroz, sem mais ouvir a celeste voz que vai se calar? Vai por desgraça qualquer de nós? Misericórdia, não. Vai você? Vou eu? Quem vai ter parte na adoração lá no céu, que os remidos a Deus darão? Você vai? Eu vou. Quem, com o coro celestial, parte terá no louvor real, livre de todo o poder do mal? Pergunto de novo, você vai? Vou eu? Jesus estar lá no céu, quem desta graça vai desfrutar, vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo seu Salvador, vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Logo o cristão vai deixar a cruz lá no céu, ter a coroa de glória e luz. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Vai sem de Cristo semblante ver, suas palavras ouvir e ter gozo de celestial prazer. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Os irmãos cantem conosco. Quem vai ainda querer entrar lá no céu, pois se dirá não há mais lugar. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai parar na miséria atroz, sem mais ouvir a celeste voz, vai por desgraça qualquer de nós. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai ter parte na adoração lá no céu, que os redimidos a Deus darão. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem toca o coro celestial, parte terá no louvor real, livre de todo o poder do mal. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Obrigado. Vais tu? Vou eu? Vamos orar. Senhor, que a obra do Teu Espírito Santo se dê em cada um e em todos os corações.
Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles aqui pela internet ou que ouvirão esta mensagem em outro lugar. Tem misericórdia daqueles que, ouvindo, Deus, pela primeira ou pela milésima vez, hoje ou há muito tempo, o chamado do Evangelho, no entanto ainda, Senhor Deus, endurecem o seu coração. Tem misericórdia, Senhor. Salva, Senhor. Senhor Deus, que esta palavra chegue ao teu povo. Talvez há alguma virgem adormecida e seja, Senhor Deus, para despertamento espiritual. Que o Senhor venha nos preparar para o dia em que iremos nos apresentar perante Ti, seja pelo fim da vida neste mundo, seja pelo retorno do Teu Filho, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ó Deus, pelo Evangelho, pela graça, pelo Espírito, pela Tua Palavra, por Jesus Cristo, dá, Senhor Deus, que Tu atues no nosso coração de tal maneira que nós possamos estar entre aqueles que serão recebidos no reino da glória e não entre aqueles que serão deixados para fora. Tem, Senhor Deus, misericórdia de nós e não cesses a Tua obra em cada coração aqui presente. Obrigado, Senhor, porque no Teu infinito amor, mais uma vez e novamente, estás contendendo com o homem para o nosso bem, para a nossa salvação. Salva, Senhor, salva, transforma, faz a Tua poderosa obra nas vidas de todos nós que estamos ouvindo a Tua palavra esta noite. Obrigado pelo culto que foi prestado ao Senhor neste lugar. E obrigado, Senhor Deus, porque assim damos início a uma semana na Tua presença. Dá-nos a Tua bênção a cada dia, ao longo desta semana, até que Teu povo venha estar junto novamente, ou aqui, ou pela internet. Que Tu queiras, ó Deus, fazer esta pandemia passar, mas que Tu queiras prover conforto para aqueles que precisam ficar em casa. E para nós que podemos vir, que nós possamos, ó Deus, usufruir deste privilégio para a glória do Teu nome santo. Obrigado, Deus, porque preparaste para nós tudo isto, estes cânticos, estas leituras, esta mensagem, tudo isto vem de Ti, nós recebemos agora com gratidão. E rogamos, Senhor Deus, que a Tua presença não nos deixe em nenhum momento, mas que o Senhor nos acompanhe, deixando este lugar a cada dia, e até que Teu Filho venha nos buscar. Em tempo, Deus, te pedimos, apressa o dia em que Cristo virá nos buscar. Maranata, nós novamente dizemos, e dizemos isto, Senhor Deus, olhando para o céu, e pedindo que quando Ele vier, estejamos prontos, jubilosos, o Senhor a receber. Até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aqueles que participaram pela internet, muito obrigado. Aqueles que estão trabalhando neste culto, muito obrigado, irmão Levi, irmão Wesley, irmã Giselda, Ariadne, Giovana e Sônia, Demilson na portaria, outros cargos que foram exercidos neste dia e que têm sido exercidos, a igreja toda agradece os irmãos que têm se disponibilizado com muito amor para trabalhar e assim assegurar o funcionamento desta agência do Reino de Deus. Nós que estamos aqui, despedimos-nos uns dos outros à distância, não mais do que isto por agora, mas com amor verdadeiro e muito próximo. Deixemos este lugar sem tumulto ali no hall, para que a gente possa sair também com a mesma segurança com que aqui estivemos, começando a nossa semana em Jesus, mas que a nossa mente não se desprenda
das coisas que Deus falou conosco, tanto pela manhã, como também agora à noite. E eu te desejo uma semana abençoada no Senhor Jesus.